pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um assunto de suma importância com vocês, que é a respeito da captação de recursos. É um assunto aí que a gente, nos dias de hoje, tem buscado demais para que as políticas públicas não parem nos municípios, nas entidades. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Emílio Rabetti, eu sou diretor de convênios e contratos na Prefeitura Municipal de Campinas. Quero agradecer aqui a Comunitas pela oportunidade de estar passando um pouco para vocês a respeito de um assunto tão relevante como esse. Bom, foi separado em 3 tópicos a apresentação por conta da grandeza desse tema. O primeiro tópico, que é o vídeo que está sendo gravado hoje, a gente vai falar um pouco da captação de recursos via emenda parlamentar. Ou seja, vou partir do conceito histórico a respeito do tema e a gente vai ali se aprofundando quanto à busca de recursos com os parlamentares. No segundo momento, a gente vai tratar da busca de recursos via direto com o Executivo Federal, ou seja, via operação de crédito ou pelo Orçamento Geral da União, ou buscas de recursos via Fundo Nacional de Saúde. E, no terceiro e último tópico, as parcerias público-privadas, as PPPs, que são objetos aí de vários planos de chefe de executivo que estão atualmente aí no governo, né? Então, vamos lá, vamos partir aqui primeiro de uma forma bem dinâmica, bem didática, alguns conceitos ali para que a gente consiga chegar no mesmo patamar de conhecimento quanto ao assunto. Vamos lá. O primeiro ali que eu quero tratar com vocês é um contexto histórico bem rápido. Partindo do governo Fernando Henrique Cardoso até o primeiro mandato do governo da Dilma, no qual, como chamava ali o cientista político, sociólogo Sérgio Abranges, né, do presidencialismo de coalizão. Como sabemos, o Executivo Federal, para que possa ter várias aprovações do seu plano de governo, para que uma medida provisória possa ser convertida em lei, ele necessita do parlamento. Ou seja, ele não consegue governar sozinho, ele necessita ali do parlamento estar, além de fiscalizando, aprovando algumas questões de políticas públicas do Executivo. Bom, nesse sentido, o governo lá atrás, como eu disse, o Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, chegando aqui no primeiro mandato do governo Dilma, utilizava as emendas parlamentares como uma forma de barganha. Essa barganha existia porque a despesa do governo federal, do Executivo Federal para com os parlamentares, à época, era uma despesa discricionária. Ou seja, era uma despesa que não era obrigatória. Ele poderia ou não fazer aquele tipo de despesa, ter aquele tipo de despesa. Pois bem, no segundo mandato da Dilma, como presidente da Câmara, à época também, o Henrique Eduardo Alves, né, ele colocou para votação o famoso orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? Nada mais é do que tornar-se uma despesa vinculada, ou seja, uma despesa obrigatória do Executivo, às emendas parlamentares. Então, no texto da Constituição, foi acrescentado dizendo que 1,2% da receita corrente líquida seriam destinadas para os parlamentares e desse 1,2% da receita corrente líquida, 50% teria que ir para a saúde. Pois bem, partindo desse princípio, as emendas que eram discricionárias, elas tornou-se obrigatórias. Muito bom para os municípios e para as entidades, para o governo do Estado, em buscar junto aos parlamentares ali, que tem um reduto eleitoral grande, uma conversa, uma relação, para que disponibilizasse os recursos para aquele reduto. Em média, é o equivalente a 15 milhões e 700 mil reais por ano que cada parlamentar tem, respeitando 50%, ou seja, 7 milhões e meio ali, quase 8 milhões, para áreas da saúde.
No final do ano passado, propriamente ali em novembro, começo de novembro, final de outubro, foi colocada em pauta uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, da época, Gleice Hoffmann como senadora, para que as emendas parlamentares tornassem-se mais céleres. Ou seja, para que as emendas parlamentares não respeitassem um fluxo, como funciona hoje, com os convênios ou com os contratos de repasse. O que é um contrato de repasse? Né? Você pode estar perguntando aí. Os contratos de repasse são aqueles recursos oriundos ali do Executivo Federal via emenda parlamentar ou não, para a execução de obras ou serviços de engenharia. O governo federal, ele, mediante um chamamento público, contratou uma instituição financeira pública, que é a Caixa Econômica Federal, para que possa estar fazendo a gestão, ser a representante do governo federal, atuando junto aos municípios, para o acompanhamento, fiscalização dessas obras e serviços de engenharia. Por isso o contrato de repasse. E por que então a presidente, à época, né, a senadora Gleice Hoffmann, colocou em pauta essa PEC? Pois bem, feito um levantamento empírico ali pelos parlamentares durante algum tempo, eles estavam verificando que os seus redutos, principalmente quando se tratava de obras e serviços de engenharia, não estavam sendo impactados com os recursos no qual eles estavam disponibilizando. Então eles pensaram, pois, eu estou colocando recurso para o município, disponibilizando, como é que isso não está chegando na ponta? E aí, por vários fatores ali, várias variáveis, umas delas é a questão burocrática de orientações do Tribunal de Contas da União, por conta das portarias que regem esses recursos, e também a deficiência em projetos de grande porte de engenharia, causava esse atraso, né? Um atraso aí, média de 5 a 8 anos, dependendo da complexidade do recurso. E que esse recurso, pulando essa etapa de celebração, repassando valores para a Caixa Econômica para ser ali a mandatária da União, entenderam seus parlamentares que seriam mais célere. E com isso, o relator Anastasia, então senador, ele aprova a PEC, coloca para o Congresso aprovar e o Congresso, é claro, aprova um assunto tão relevante e também que impacta positivamente ali o parlamento, né? A partir daí, a gente tem uma forma das emendas parlamentares, um olhar às emendas parlamentares de uma forma mais diferente, uma vez que elas ganham força por ser uma despesa obrigatória do governo federal e agora por ela ter uma praticidade e tornar-se mais célere quanto à sua aplicabilidade, a sua eficácia ali, o impacto na ponta, né? O impacto à população. Bom, partindo desses conceitos, as emendas parlamentares, elas tornaram-se emendas parlamentares específicas, que são aquelas que já foram aprovadas lá atrás, mediante aquela PEC, quando eu falei do Henrique Alves como presidente da Câmara, e nada mudou. Celebra-se um convênio, um contrato de repasse, quando tratarmos de obras e serviços de engenharia, ou elas podem ser destinadas via especial. Essa especial que mudou. O município, ou seja, o parlamentar inicialmente ele carimba ali para o município o recurso como uma emenda especial, respeitando que 70% deve ser investimento e os outros 30% para custeio, né? Para quem ali não tem essa familiaridade, investimento, vamos pensar em obras, tá? em grandes obras, reformas, ampliações, como exemplo. Tá? E custeio é a manutenção daquilo. Um exemplo bem prático. Para investimento, a construção de um hospital. Para custeio, o funcionamento desse hospital. Tá? Caso sejam os dois conceitos aí. Pois bem, as emendas especiais, elas passaram ali agora ter um olhar mais especial, né, pelos governantes, né, meio redundante, mas
as emendas especiais elas passaram a ter ali uma prioridade para os governantes, uma vez que elas são mais rápido para acontecer e o parlamentar vai ficar feliz também em saber que o seu reduto ou aquele parlamentar que coloca um edital para contemplar os municípios, se for via especial, também vai ficar feliz porque vai acontecer rápido. Né? A partir desse momento, então, a gente tem ali a busca por recursos dos parlamentares, no qual tornou-se obrigatório, né? E ela pode ser especial ou específica, como falado. E existe uma outra forma de busca, que agora a gente está falando em 1% da receita corrente líquida, que são as emendas de bancada. Ou seja, a gente tem ali a bancada de Minas Gerais, a bancada do Espírito Santo, a bancada de Pernambuco, a bancada de São Paulo. Os deputados, né, aquela bancada destina um recurso, também uma despesa obrigatória, respeitando a porcentagem, para o governo do estado, os municípios ou as entidades. Beleza? Veja que o recurso existe, temos que buscar. Mas como buscar esses recursos? Partindo desses conceitos, que eu sei que ele existe, que existem formas de aplicação desses recursos, agora eu tenho que me preparar para dentro. Como buscar isso? E a primeira questão que a gente tem que tratar aqui para buscar esses recursos é uma questão interna. É a questão da necessidade de um planejamento interno. A entidade, o município, o governo do estado, ele tem que trabalhar com o seu setor estratégico a fim de ter um planejamento para que ele possa vender isso ao deputado, ao governo federal, em busca do recurso. Ele tem que mostrar a necessidade daquilo. Hoje, a gente pode colocar aí que 80% dos municípios, ao receber uma emenda parlamentar, muitas vezes ela é ineficiente, porque o parlamentar não consultou o município se precisava daquele recurso, e o município não apresentou nada para o parlamentar ou para o governo federal para que pudesse destinar o recurso da forma correta. Um exemplo prático aqui, né? O parlamentar, mediante aí uma emenda de bancada, aí, o valor mais alto, né? Destina recursos para a construção do hospital no município. Mas o município não está precisando do hospital, até porque ele não tem custeio para manter aquele hospital em funcionamento. Por que ele vai construir um hospital? Certo? Então, veja, não houve essa conversa, não houve essa relação institucional entre município, ou Estado, entidade, e parlamentar, ou o próprio executivo apresentando o projeto. Então, a primeira questão é arrumar a casa para dentro. A gente precisa arrumar a casa para dentro como forma de um planejamento estratégico, um setor estratégico, no qual ele vai conseguir mensurar as necessidades das políticas públicas no qual ele vai buscar. Ele precisa conversar com as pontas, com a ciência social, com a saúde, com a educação, com a questão do trabalho e renda, com o esporte, com o turismo, com a cultura. Ele precisa estar conversando com as pastas finalísticas, montando um planejamento, ou seja, montando ali um projeto no qual ele vai apresentar isso com o intuito de buscar o recurso. Né? Então, vejamos. O primeiro item para que se busque um recurso, que você ali, arrumando a casa para dentro, junto com os seus stakeholders internos, é a questão da economicidade. Um exemplo do hospital que eu dei, um outro exemplo, construção de um estádio de futebol, né? Ou construção de um teatro. Será que eu tenho custeio para que eu possa manter esse equipamento público? Será que eu tenho RH para que eu possa manter esse equipamento público em funcionamento após eu utilizar o recurso daquele parlamentar? Então, a primeira questão que eu preciso levantar é a questão dos custos, é a economicidade. Eu preciso saber se eu tenho ali como manter aquilo, ou se aquilo não vai dar uma sobrecarga no meu sistema, ok? O segundo item
a ser levantado é a eficiência. Eu tenho uma eficiência, eu tenho ali um atendimento para realizar. Como está a minha eficiência quanto a isso? Eu consigo fazer esse levantamento na ponta, em loco. Em qualquer uma das pastas finalísticas eu consigo verificar se tem eficiência para executar aquele pleito ou não. A terceira é a eficácia. Ele vai ser eficaz? Essa política pública que eu estou buscando junto ao parlamentar, ela vai ser eficaz? Ela tem uma eficácia? Ela tem uma conclusão? Eu consigo mensurar o benefício à população? E o último é a efetividade. Quão efetiva vai ser essa política pública? Eu consigo mensurar, após a entrega dessa política pública, o impacto que ela causou na sociedade? Um exemplo, uma pavimentação de ruas. Eu consigo verificar a eficiência, a eficácia e a efetividade quanto ao benefício à população. Benefício em questões de saúde, benefício na questão de saneamento, né? Se eu estou pavimentando, não coloquei drenagem. Se eu estou pavimentando, eu coloquei acessibilidade, que são as calçadas. Se eu estou pavimentando, eu coloquei iluminação pública, que são pré-requisitos para que recursos oriundos de convênios de infraestrutura precisam ter. Então, eu consigo ali verificar o impacto. Toda e qualquer política pública que eu for buscar junto aos parlamentares, eu tenho que arrumar a casa como um setor estratégico, medindo a economicidade, medindo a eficácia, medindo a eficiência e a efetividade. Eficiência, eficácia e a efetividade. Ou seja, o impacto daquela política pública. Pois bem, arrumando a casa e eu tendo ali os levantamentos estratégicos das políticas públicas que eu preciso, agora eu preciso, junto com os parlamentares, buscar esse recurso. Aqui começa uma relação institucional entre o órgão proponente, que é aquele que busca o recurso, e o órgão concedente e intermediário, que é o parlamentar ali, que vai destinar o recurso. Para que eu possa buscar esses recursos, existem duas formas. Bom, aqui primeiro quero ressaltar aqui, fazer um parênteses. Não há um passe de mágica, uma varinha de condão aqui que mostra como efetivamente está aí ir lá e buscar o recurso. Isso não existe. Tá? Tudo é uma relação institucional e o que eu quero dizer é o seguinte, que são passos a serem dados para a superação de problemas complexos. Esses problemas complexos não têm uma solução pronta, tá? Mas são passos no qual a gente precisa absorver esse conhecimento a fim de aplicar ele e aí sim buscar esses recursos, né? Bom, dito isso, existem duas formas que a gente pode estar buscando as emendas parlamentares junto aí ao governo federal. A primeira é mediante uma janela de oportunidade. O que é essa janela de oportunidade? Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, a gente está no meio de uma pandemia, batendo recordes atrás de recordes de vítimas fatais, né? E então a gente tem ali uma janela para que bons projetos de políticas públicas sanitárias sejam aplicados. Se eu tenho bons projetos no qual eu consigo buscar junto ao governo federal, mostrando a economicidade, a eficiência, a efetividade, a eficácia e a efetividade, eu consigo mostrar em números o quanto essa política pública, nessa janela de oportunidade, é prioritária. Com certeza, os recursos virão por conta disso. Um segundo e mais trabalhoso é mediante uma relação institucional que a gente deve ter com os parlamentares ou com o governo federal, ou seja, uma relação política. Né? Aqui, quando eu falo política, eu não estou falando de politicagem, que é o errado, né? Eu estou falando da política mesmo, né? Aquela relação que todo governo deve ter ali com, chamamos aí dos stakeholders externos, né? Pois bem, essa relação, essa política, essa conversa com os parlamentares
Veja, eu não tenho uma janela de oportunidade, mas eu tenho um projeto através de um setor estratégico no qual eu quero implantar no meu município ali, ou na minha entidade. Pois bem, eu consigo, então, a, a começar a estruturar um relacionamento com os parlamentares. Tenho que ali verificar quais os parlamentares que já destinaram recursos para a minha região. A partir desse momento, eu consigo fazer um mapeamento. E esse mapeamento, ele consiste em verificar quais ali são os entusiastas, quais são os apoiadores, quais parlamentares são os neutros, quais os parlamentares que são resistentes e quais parlamentares que são os opositores. Eu preciso, dentro desse mapeamento, pegar, verificar, e aí, como a gente fala, né, tomando um café junto, conversando, pesquisando, tem que ir atrás, tem que buscar para ter a informação correta desse mapeamento. Uma vez que, muitas das vezes, aquele cara que tem o poder, que tem a caneta, que chamamos, às vezes não é ele que está no primeiro escalão ali como o cara que movimenta. Às vezes é uma outra pessoa e é por isso que a gente tem que conhecer. Tem que, como falamos, né, jogar o jogo. Jogar o jogo, é claro, dentro da moralidade que a administração pública nos permita, né? Bom, dentro desse contexto, o que eu quero apresentar para vocês é o mapeamento. Ele é necessário na busca da captação de recursos, essa relação política. Então, a gente sai um pouco dessa relação mais técnica, conceitual, de fluxo, de procedimento, no qual a gente colocou lá atrás, e agora a gente parte para uma relação mais de relação institucional, de mapeamento, para saber ali quais os parlamentares estão mais focados no meu reduto, na minha região, quais parlamentares eu posso sentar que dará frutos ali para a minha entidade, para o município. E a partir desse mapeamento, eu trabalhando ele, eu começo a buscar, a apresentar os meus projetos, mostrando o impacto que a sociedade vai ter se ele destinar o recurso. Principalmente se ele destinar o recurso de forma de emenda especial, que é aquela direta, né, que não tem convênio. Eu sendo mais transparente com ele, tendo uma relação na execução desse recurso com ele, faz todo sentido, né? Então, para fechar, para não passar muito aqui, das emendas parlamentares. A gente foi no contexto, os conceitos, como elas estão agora, a questão que a gente chama ali das diretrizes do setor estratégico, né? Para a gente pensar em custos, para a gente pensar em eficiência, eficácia, efetividade. Estou sendo prolixo, mas para o conhecimento ser prolixo é muito bom. A pessoa consegue absorver melhor. E depois aquela relação institucional, ou seja, aquela relação política que é necessária, que é através de um mapeamento ou uma janela de oportunidade, que aí você tem o projeto e você consegue emplacar ele por conta do momento que estamos passando, ou mediante aquelas conversas que precisam ter para a gente descobrir ali quem que é o entusiasta, quem que é o apoiador, quem que é o neutro, quem é o cara resistente, quem é o opositor. Dentro desse mapeamento, com todos os gráficos desses parlamentares, eu consigo ali estar buscando, agendando para a apresentação das minhas políticas, mostrando o interesse comum entre o município e o parlamentar, por conta das emendas, mostrando esse interesse e o impacto positivo que a sociedade vai ter se o recurso for. Bom, para as emendas parlamentares, a gente fecha aqui. A gente passou muito rápido por conta do tempo. E, é claro, a gente pode trabalhar mais vezes e posso aqui, me comprometo junto a Comunitas a estar explicando melhor essas formas de captação, quando for específico, quando for especial, no caso de sistemas, né, que são sistemas diversos, quando trata-se de emenda para a saúde, que é via fundo a fundo, para uma atenção primária, para média e alta complexidade. Me coloco à disposição para um segundo, uma etapa 1B, né? A gente pode chamar assim, para estar falando aí mais das emendas
e como que funcionam esses sistemas. Aí a gente parte de uma questão mais didática do que questões conceituais. Ok? Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.